Desperta, Brasil, está na hora de orar. Irmãos, a paz do Senhor. Sem dúvida é uma alegria a gente poder estar juntos nesse relacionamento tão bom que a gente aprendeu durante esses 25 anos que eu permaneci como superintendente. Como a palavra de Deus nos ensina, tudo tem o tempo, né? Tempo para começar, tempo para parar. E quando a gente sabe o tempo, é melhor obedecer, porque senão a gente pode estragar, atrapalhar muitas coisas que Deus quer fazer daqui para frente. Nós sabemos que o tempo é mau, um tempo difícil, mas Deus é o Senhor do tempo. É Ele quem comanda todas as coisas. Quando Deus está no governo das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, tudo é perfeito. Então, entendendo o tempo, nós sabemos entrar, sabemos sair, sem machucar, sem ferir. E a gente sabe que todo relacionamento ele tem dois lados, né? E a gente precisa conhecer eles para que a gente viva bem. Então, conhecendo os amados, a gente conseguiu se relacionar com todo mundo, deixando paz, deixando alegria, porque eu sempre fui com muita paz, eu sempre tive muita paz no meu coração, entendi muito essas coisas, que como filhos de Deus, nós devemos buscar a paz e segui-la. Conselho do apóstolo Pedro: busque o bem, busque a paz e siga, e ela vai seguir você também, ela vai estar com você. Então, nesses anos, o que a gente plantou foi isto. Claro que problema sempre a gente tem, todo relacionamento tem alguns problemas, mas isso não nos separou, isso não nos separa, pelo contrário, faz a gente ficar mais forte, unidos, né, pastor Vilela, pastor Valdinei, pastores João Manuel, os pastores que estão aqui nesta manhã. Eu peço perdão de algumas falhas que eu possa ter deixado em alguma área. Claro que perfeito é só Jesus, né? Mas nós temos aprendido com Ele a perdoar e ser perdoado a cada momento da nossa vida. E eu deixo para vocês um coração muito alegre, muito feliz de todos esses anos que nós passamos juntos, e acreditamos que enquanto Deus quiser, nós vamos continuar nessa batalha, unindo a nossa região ainda mais, pelo nosso amor e pelo nosso entendimento. Eu creio que hoje, pela maturidade que a gente está recebendo, pastor Ivan, nós temos condições de ajudar ainda mais toda a nossa região. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço muito a irmã Neuzeli, que esteve conosco durante todo esse tempo, fez um trabalho maravilhoso na nossa UFEBRAC, Fernando na Jubrac, que tem trabalhado grandemente conosco aí, a Ana Cristina da Minibrac. São pessoas que trouxe para essa região uma riqueza enorme, trouxe riquezas poderosas, que enriqueceu de sabedoria as irmãs, as crianças, os professores. Então não tenho palavras para agradecer o que nós aprendemos com estas pessoas que Deus colocou em nossa vida. Eu só tenho uma palavra: obrigado a todos, em nome de Jesus. O pastor André, que sempre esteve conosco, uma pessoa muito amável, a gente ama muito, viu, pastor André? Você é muito especial para a gente, não só você, mas todos que vêm dali, nós amamos muito e queremos continuar nessa parceria maravilhosa e nesse amor que Deus tem colocado em nosso coração. Deus abençoe, pastor Vilela, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Deus abençoe. Amém. Ele não está indo embora não, viu, irmãos? Ele falei: você pensa que eu vou te deixar sossegado, hein? Sei teu telefone. E sei até o horário que ele vai para a igreja. Sei até o momento que ele está orando. Eu venho aqui em Rio Preto, já sei onde eu localizo, né? Anísio, eu estou aqui, vamos comer num restaurante aquele. Então nós temos essa amizade. Anísio é aquele camarada que é amigo.
E a gente precisa ter alguém assim na vida, vocês sabiam? Alguém, pelo menos um, que você tira a roupa, fica nu. Isto, você tira a capa e mostra quem você é, conta para ele, diga para ele algumas coisas. Se você não tivesse amigo, fica um pouco difícil. Um dia eu tomei um avião com o pastor Fernando, nós íamos lá para o Ceará, Marcelo Vilela, e eu e o pastor Fernando, e aquele avião, 220 pessoas. Falei: Fernando, esse monte de lata vai levantar, é da Latam. E sentamos tudo espremidinho, e aqueles de primeira vez fica tudo quietinho, vendo zoado. E sentou, e o Fernando sentou assim, não sei se ele estava com medo, mas calado, e eu também calado. Eu olhei para ele, aí aquela vozinha fala: esse avião pode cair no mar, na terra, o assento é boia, a escada é do lado. E eu olhando para ele, ele para mim. Falei: Fernando, está na hora de você se despir. Despir o quê, Vilela? Ficar pelado? Você está louco? Começa a contar a sua fraqueza para mim. Ela pode morrer. Fala naquilo que você é fraco, naquilo que você faz. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Uma brincadeira, né? Para descontrair um pouco nós. Mas é uma verdade. Se você não tivesse camarada junto com você, nosso ministério às vezes parece que está faltando alguma coisa. Nós ficamos muito apertados. Então escolha alguém de confiança. Você pode fazer isso. Eu tenho poucos, mas de vez em quando eu ligo para alguém, ligo para um ou outro, para desabafar, para me despir, né, para dizer das minhas necessidades e aquilo que realmente eu sou. Muito bem, Anísio, que Deus abençoe grandemente você e sua família. Muito bem, irmãos, ontem tivemos, cadê o André? O André daqui, né? Vem aqui, André, eu quero só que você venha aqui à frente para mim. André, como ele disse ontem, nós não temos muito aconchego, né? Aquela misadona. Nós não se despimos, né, um por outro ainda. Mas vai chegar o dia, viu, meu? E mais com o pai dele, né? Um pouco mais com o pai. Já tive a oportunidade de estar na casa dele, já comi na casa do pai dele. Você está morando lá junto, né? Sim. Então era na tua casa. E o André agora assumiu Monte Abrasivo, a nossa igreja. Foi muito gostoso, André. Aquela igreja, eu senti bem, senti paz. E mesmo que eu tivesse algumas dúvidas, ela foi embora. Confesso para você. E aquela igreja tem muito que fazer ainda materialmente e muito mais espiritualmente para crescer, para melhorar. Nós temos que melhorar cada dia mais. E eu creio que eu chamei ele aqui à frente para que vocês orem por ele, para que vocês liguem para ele, para que vocês abracem ele, para que vocês coloquem à disposição dele. Ele ainda tem a sua profissão, caminhoneiro, né? E não sei se você faz aquelas viagens muito distantes, ou toda semana está aqui, né? Mais curta, viagem mais curta. Mas como o nosso outro pastor André disse ontem, vamos orar para que Deus esteja mudando essas coisas, e Ele tenha todo o tempo para o reino, para a obra de Deus. Então vamos orar para isso, e conte com as nossas orações, conte com o abraço desses irmãos, desses pastores, ok? Que Deus te abençoe, e você vai ter depois muito tempo para ainda falar. Pode se sentar, Deus abençoe. Muito bem, irmãos, sobre as lideranças regionais, e eu tentei de todo jeito ficar com as mesmas lideranças, conversei com eles já se entenderam com o pastor Ivan, que depois eu vou falar, né? Conversou mais com o pastor Ivan, com essa comissão.
e depois a gente vai chamar aqui. Mas antes eu quero chamar a comissão que o pastor Luiz Bergamin colocou agora na liderança. Vou chamar o pastor Ivan, vem aqui, pastor Marcos e pastor Rubens. Não fui eu que coloquei esses camaradas. Pastor Luiz, eu acho que tem algum dedinho do Anísio, eu acho, mas como conselheiro, né? Que ele é cabelo branco, você também acha? Eu, pelo menos, eu vim para uma reunião sem saber nada, com um grande conselho da minha esposa: você não me aparece aqui com cargo, hein? Falei, mas o caminhão cargo? Ela falou, pô, tudo bem. Aí eu cheguei na reunião, tal, cumprimento o Anísio, nada, cumprimento o Bergamin, nada. Eu vejo o Rubens, vejo esses meninos. Aí ele começa a chamar, né? Pastor Marcos, pastor Rubens, pastor Ivan. Falei, tá tudo livre, a Sônia vai ficar contente, já tá os meninos lá. Depois ele me chama. Eu não sei se é porta-voz, não sei se eu sou superintendente, eu não sei se eu sou porta-voz daquilo que eles fazem, né? Mas ontem eu fui para casa, Anísio, e de noite eu pensei, eu não sou nem porta-voz, eu não sou nem superintendente, eu sou responsável por aquilo que eles fazem. Porque o Anísio falou assim para mim, deixa eles trabalhar, e o senhor fica só na retaguarda. Eu falei, então nesse caso eu vou ser responsável por aquilo que eles fazem, né? Mas o importante é que fui escolhido para isso, e eu estou aqui com 70 anos de idade, eu completo esse ano, dia 12 de outubro. Estou bem velho, mas as lideranças, Fernando, vem aqui Fernando Vilela, meu sobrinho, filho da minha irmã, né? Eu ia falar do meu cunhado, Rocha. Teu pai não veio hoje, né? Isso. Neuzeli, Fernando, jovens, está com os jovens. Neuzeli, vocês conhecem, aquela batalhadora, aquela que enfrenta dificuldades, problemas, e não é só na igreja não, na vida, né? Na vida, no trabalho. Seu esposo está aí, um amigão nosso. Então, ela vai continuar com as nossas irmãs. E esse menino aqui com os jovens, liguei para ele também. E a Ana Cristina, cadê ela? Ela, muito bom. Cristina está com as crianças, tem sido bênção para nossas crianças. E cada uma vai falar. Para esse ano, irmãos, está meio difícil fazer alguns eventos grandes. Eu até pensei que não ia ter nada, mas vai ter alguma coisa. Então, principalmente das irmãs, ela vai falar alguns minutos daquilo que ela pretende fazer esse ano ainda. Eu sei que algumas igrejas estão voltando agora, não é verdade? Outras pararam totalmente, outras ficaram só em algumas coisas, estão voltando. Então esse ano é mais para ajeitar a casa, e o ano que vem a gente faz. E pequenos eventos, ou alguma coisa regionais, assim, a região dividida em região, Anísio, também pode ser feito, e eu creio que vai dar certo. Vem aqui, fala nesse microfone ali, algumas coisas que ela pretende. Vamos nós sentar aqui, depois vocês falam aquilo que paz, Senhor, igreja. pretende. Realmente, né, uma alegria estar aqui, que bom nós podemos nos reunir de novo, né? Eu tentei escapar, mas o pastor Vilela me laçou de novo. Mas graças a Deus nós estamos aqui para continuar a obra do Senhor, porque a obra não pode parar, né? E hoje são muitos poucos ceifeiros que têm coragem de colocar a mão no arado e enfrentar a batalha que é a obra do Senhor, porque não é fácil. Quem olha as pessoas na frente de um trabalho pensa, isso daí é fácil, mas não é fácil. Só a gente sabe quantas lágrimas derramamos, quanto sofrimento, quanta angústia quando tem um trabalho para fazer. Mas o Senhor nos sustentou durante esses 15 anos, né? E Deus tem feito algo maravilhoso.
né? E cada trabalho que nós tivemos da UFEBRAC na região, nós temos testemunho do que Deus fez. Quantas mulheres foram restauradas, quantos casamentos foram restaurados. Tenho testemunhos de casamentos que estavam destruídos, e nesses retiros que nós fizemos, Deus trabalhou de uma maneira que depois pessoas me ligaram: irmã Neuzeli, quando eu cheguei em casa estava tudo diferente. Deus restituiu, Deus restaurou, e isso nos motivou a continuar. O trabalho é árduo, é difícil, mas quando nós ouvimos o que Deus fez nos trabalhos, a gente tinha, né, aquela motivação para continuar com o trabalho. E Deus fez algo maravilhoso, e nós cremos que Ele vai continuar fazendo. Então, eu estive conversando com o pastor Ivan, e uma das coisas que eu falei com o pastor Ivan é a convenção, né, tem o trabalho para treinar os pastores, para instituir os líderes, só que a liderança dos departamentos ficam para trás. E eu, durante esses 15 anos, eu tive muita dificuldade com muitas líderes que às vezes, né, não tem noção o que é um trabalho de um departamento. Então, uma das coisas que eu falei com o pastor Ivan, que precisa na nossa região ser feito um trabalho com a liderança. Porque não adianta nós lutarmos e reunir o rebanho e não ter uma liderança preparada para conduzir um rebanho de mulheres, por exemplo, não ter uma liderança da UFEBRAC preparada em todas as igrejas para dar continuidade para o trabalho. Então, né, passei isso para o pastor Ivan, né, e eu gostaria muito que a superintendência se apegasse a isso, a preparar as lideranças dos departamentos, da JUBRAC, da UMASBRAC. A UMASBRAC está parada na região. Por quê? Porque tem que ter um líder para fazer, para levantar, para chamar o povo para o trabalho. Tem que ter uma líder da UFEBRAC em cada cidade, para disposta, porque a mulherada gosta de trabalhar. Se tem uma coisa que a mulher gosta é de trabalhar. Porque quer queira ou não, a UFEBRAC é o departamento que mais trabalha na igreja. Se tem um trabalho de jovem, quem está lá ajudando é a UFEBRAC. Se tem um trabalho de homem, quem está lá ajudando é a UFEBRAC. Então tem que ter uma liderança preparada para isso. Tem que ter uma liderança preparada para meninos, para criança. A Cristina está aqui, mas as professoras, tem que ter professor de criança preparado. E nós temos vivido um momento, irmãos, igreja do Senhor, que se não tiver uma liderança firme, alicerçada, o trabalho não vai persistir, não vai continuar, porque se a liderança não estiver forte, então não vai ter um trabalho forte também na região. Porque eu sei o que eu passei. Falava com um líder, falava com o outro, e parece que não estava nem aí. Então nós temos que ter essa liderança que abraça o trabalho, que tenha coragem de fazer o trabalho, que tenha coragem de reunir. A primeira coisa que Deus colocou no meu coração quando eu assumi a UFEBRAC há 15 anos atrás, que era para unir a UFEBRAC. Mas a igreja, a superintendência precisa ter essa preocupação em preparar as lideranças para o trabalho, tá? Mas que os pastores já levem isso para a sua líder da UFEBRAC. Dia 23 de outubro já ficou marcado, eu vou estar entrando em contato, um chá da tarde lá em Mirassol com o UFEBRAC, e depois eu estarei passando, né, valores, tudo certinho, eu passo no líder, né, no grupo da liderança da UFEBRAC regional. Bem, então é isso, vamos continuar. O Senhor nos sustentou até hoje e Ele vai continuar nos sustentando. E eu quero pedir, vista a camisa da obra O Brasil para Cristo.
Eu sempre falo isso, eu não nasci na obra O Brasil para Cristo, mas a obra O Brasil para Cristo nasceu no meu coração. E eu vesti a camisa. Eu amo, eu defendo esta obra, porque ela não é nossa, ela não é da igreja O Brasil para Cristo, mas ela é a obra de Deus. Quando você estiver fazendo, você está fazendo para o nosso Deus. Que Deus possa abençoá-los. E eu quero contar com o apoio dos pastores, das lideranças, para que a gente possa prosseguir no trabalho da UFEBRAC. Amém? Deus abençoe todos vocês. Amém, irmãos? Cristina. Mais fácil. Paz, Senhor, queridos. Como é bom estar aqui novamente. Só Deus sabe o quanto eu sou agradecida a Deus por poder estar aqui hoje. Nossos pastores, irmãos, sabem que eu sou um grande milagre do Senhor. Vocês, eu acho que todos nós somos um milagre, mas eu vivo todos os dias esse milagre de Deus. E eu só tenho gratidão por tudo que Deus tem feito na minha vida. É para a honra e glória do Senhor que eu estou aqui hoje, em pé. Só Deus sabe o quanto eu tenho passado, mas quando a gente está na presença dEle, o Senhor nos fortalece. Irmã Neuzeli, eu fico cada dia mais impressionada como que o Espírito Santo nos move sempre. E quando Ele fala não só no coração mas Ele fala no coração de todos nós. Eu vinha muito incomodada durante esse ano com eu como líder da Minibrac. Cheguei a conversar com a irmã Filomena de estar entregando, porque eu me senti assim incomodada de ver o quanto eu não estava conseguindo conversar, se integrar com as líderes da nossa região, com as líderes das igrejas. A gente tem um grupo eu tenho um grupo da liderança no WhatsApp, e mandando mensagens, a gente mandando dicas, orientações para este tempo tão difícil que a gente estava passando, e eu não tinha respostas das lideranças. Isso me incomodava, porque eu aprendi que a culpa de quando a coisa não está funcionando não é da outra pessoa, é daquela pessoa que está na liderança. E eu vinha me culpando muito. E foi quando eu conversei com a irmã Filomena, e ela me disse: filha, não é só você que tem passado por isso. Nós estamos passando num momento muito difícil. Toda a liderança do Estado, eu tenho conversado e tem me colocado essas dificuldades. As pessoas se esfriaram demais. As pessoas se afastaram muito de Deus nesses últimos anos. Nesses 2 últimos anos que nós estamos enfrentando dessa pandemia. E o que mais me incomodava era ver as nossas crianças serem atacadas brutalmente pelo inimigo. Mas brutalmente mesmo, porque as crianças, elas são aquilo que nós ensinamos para ela. E se nós não estamos passando para ela os caminhos certos, como que elas vão seguir? E como que elas vão ter este amor por Deus
se nós também estamos nos afastando, se nós também não estamos sendo exemplo. Então, as nossas crianças, elas passaram a ser superficiais, pois nós estamos ensinando superficialmente as nossas crianças. Nós não estamos investindo nas nossas crianças. E como a irmã Neuzeli falou, se nós não tivermos líderes preparados para que essas líderes possam ser líderes desses professores, como que nossas crianças vão aprender os caminhos certos? Como que nossas crianças vão aprender ter esse envolvimento com Deus, se as nossas próprias líderes não estão sendo preparadas? E Deus colocou no meu coração, assim, grandemente, me incomodou muito nesses últimos meses, que se eu preciso investir nas nossas líderes da nossa região. Eu preciso fazer algo para que as nossas líderes se despertam, para que elas possam treinar seus professores e que elas possam, esses professores, chegarem a alcançar a vida das nossas crianças. Eu sei que nós temos um tempo pequeno dentro da igreja com as nossas crianças. Muitas vezes confiamos nos pais, mas irmãos, pastores, nós tivemos uma EBF agora, o mês passado, e nós tivemos uma reunião com as lideranças de todo o estado. E o que nós sentimos? Que os pais não fizeram as lições de casa com as nossas crianças. Nossas crianças estão frias, nossas crianças estão envolvidas cada dia mais com a área digital, com as internet. Se os pastores podem perceber, é pai matando filhos, é filhos matando pais, é o que nós temos ouvido. Então, eu clamo ao Senhor, pastores, despertam para o ministério infantil das suas igrejas, se despertam, porque a igreja que investe na criança, ela é uma igreja que vai crescer. A criança é a base dos adolescentes, dos jovens que vão ser os pastores de amanhã. Se nós não investirmos nessas crianças hoje, nós não vamos ter uma igreja fortalecida. Quem vai substituir? Nós vamos embora, nós estamos prestes a partir. E se Jesus não voltar, quem vai ficar na igreja se nós não investirmos nessas nossas crianças? Quem vão ser os pastores de amanhã? Quem vão ser os obreiros de amanhã? Quem vão ser se nós não investirmos nas nossas crianças hoje? Despertam, senhores, despertam, pastores. Invista no ministério infantil, invista nos seus líderes. Como que vocês podem querer que seus líderes sejam melhores se nós não investirmos neles? Amém, irmãos? As dificuldades, elas são muitas em todas as áreas, e a pandemia trouxe mais ainda esse afastamento. Eu estou com muita dificuldade, eu luto demais, eu sei que cada pastor também tem as suas dificuldades, mas estamos pedindo a graça de Deus para a gente melhorar, para a gente buscar mais. Eu bato em cima da minha líder, da minha Braga, que eu perdi uma. Ela era uma bênção, mas o marido tenebroso, então acabou saindo da igreja. E ela chorou bastante, eu também. Aí deixei ir, né? Deixa ir. E até arrumar outra substituta, aquele problema. Porque para lidar com criança hoje tem que preparar, tem que conhecer a Bíblia, irmãos. Ó. Porque minhas netas, eu tenho 3, 4 netos, faz cada pergunta que misericórdia, né? Então, se os pais não estiverem preparados, os professores de escola bíblica vai ter grandes dificuldades. Então esse investimento é importante, e eu peço encarecidamente, para mim, me coloco no meio, vamos estar fazendo.
Em nome de Jesus, vai dar certo. O Fernando pediu até para não falar, mas o Fernando, ele está comunicando, né, com as lideranças, tudo, e os jovens vão estar trabalhando também, principalmente o ano que vem. Tá, Fernando? Que Deus abençoe. Neuzeli é daqui da igreja de Mirassol, e nós nos conhecemos há muito tempo. Era 15 anos, vocês iam falando, você também há muitos anos, Fernando, e a gente não podia de maneira alguma perder vocês. Por mais que vocês estão cansados, estão às vezes um desânimo, mas peça ânimo, peça graça de Deus, e as nossas orações, e naquilo que nós pudermos fazer, já falei com a comissão, aquilo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer, nós vamos ajudar. Eu sei que é tão difícil, mas estamos juntos, em nome de Jesus. A Neuzeli com essa igreja, sempre tem uns pastores, né? A Cristina com o Anísio, elas se apegam ao pastor que elas são, né? O Fernando lá em Fernandópolis, eu sei que o Fernando apega com o pai dele, com aquilo que tem quando se trata no financeiro, não é verdade? Para fazer alguma coisa. A Neuzeli, eu sei do trabalho, é tão difícil, mas as igrejas que elas pertencem têm contribuído, têm ajudado, têm feito isso, e continue fazendo, né? Mirassol, Rio Preto, Fernando lá em Fernandópolis, eu creio que o apoio e também estar junto com as demais igrejas vão animar vocês, e com esse ano que vocês estão aqui falando das lutas, da dificuldade, mas estão querendo fazer, já é uma grande coisa. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus mesmo. Eu me proponho a fazer mais, a estar mais junto. Muito bem, o Masbraque, vem aqui, meu irmão, eu esqueci teu nome, da igreja de Fernandópolis, do pastor Marcos Santiago, e ele me apresentou mas eu não tive a oportunidade de conversar. Então, enquanto eu não converso com uma pessoa, eu não apresento. E eu conversei muito rápido e perguntei alguma coisa da vida dele, sabe? E já vi alguma coisa que ele programa também lá na igreja. Mas depois nós vamos ter mais conversa, tá ok? O Masbraque, ele é militar lá em Fernandópolis, e está há 5 anos, né, na igreja. Eu pergunto tudo, a esposa da igreja, porque para a liderança, irmão, precisa estar toda a família, porque senão não dá certo. E conhecimento espiritual também, não é verdade? E aquilo que vai fazer, aquilo que pode fazer regional, fazer alguma coisa na igreja é uma coisa, fazer regional é outra coisa, é outra coisa. Então, a gente vai estar conversando, vão estar orando por você, e assim na próxima reunião, ou já depois, a gente vai estar passando alguma coisa para você estar contactando e sendo dar o Masbraque. Amém? Amém? Que Deus o abençoe. Muito bom. Se é militar, tem que ser obediente, né? Isso. Pelo menos isso. Isso é bom. Eu trabalhei com a polícia mais de 20 anos, estava falando para ele. Prestei serviço para a polícia. E fui sócio do clube militar 20 anos. Joguei bola com esses camaradas que vocês nem imaginam. E eu sei das ordens deles, sabe? Do clube. Eu sei das ordens deles, daquilo que eles fazem. Um dia nós estávamos jogando bola em minicampo e tal. E um militar falou assim: eu estou muito cansado, eu vou parar. E não tinha outro para entrar. E eu também estava cansado. E não para, né, Marquinhos? Escurecendo, e não pode parar, ninguém sai. O militar falou assim: eu vou sair. E foi caminhando para sair. Um sargento falou: não sai não, fica para jogar. Ele voltou e jogou. Eu fiquei anotando aquilo. E ele jogou, e nós saímos de lá. Eu falei: caramba, por que o sargento Teixeira falou para você voltar e jogar e você obedeceu? Se eu não obedecer, ele me prende lá no quartel 5 dias. É ou não é assim? Ai, caramba, eu vou implantar isso na minha igreja, viu? Na minha igreja. É a disciplina deles. Mas eu vou conversar contigo algumas coisas ainda, mas eu creio que vai dar certo. Amém, irmãos? Irmãos, é isso aqui. Eu vou chamar a pastora André, vem aqui à frente. Eu falei que a gente ia terminar antes das 11 horas. Não conversei com o pastor André o prazo dele. Olha, mas são 10h15, né? E nós temos
pelo menos até às 11 horas, pastor André, o senhor fica à vontade também. Essa igreja eu quero agradecer de coração, pastor João Manuel. Essa igreja eu tenho intimidade, mas é minha igreja, né, pastora? Eu venho aqui, ela tem mais de 20 anos como o Brasil para Cristo, né? E todo ano eu venho aqui. Essa Bíblia, por coincidência, a senhora falou: você não vai levar a Bíblia? Eu falei: é lógico, Sônia. Ela catou essa Bíblia, olha, aqui, ganhei em Mirassol em 2006. 2006 eu ganhei dessa igreja, e de vez em quando eu uso ela, né? Uma Bíblia boa. Ou tem Bíblia ruim, né? Uma Bíblia fácil da gente achar as coisas, né? Agora eu vejo o celular, que é mais fácil ainda. Mas então, irmãos, eu amo essa igreja, eles estão no meu coração. E tem todas as igrejas a gente ama, né? Mas eles têm esse apreço comigo e esse carinho comigo, e a gente é recíproco nisso. Então que Deus esteja abençoando o pastor João. Cedeu a igreja e ela está num lado estratégico, né? Vocês viram? Vamos fazer o chá, Mirassol é estratégico, vamos fazer isso, Mirassol é estratégico. Ainda mais agora uma igreja ampla, bonita, né? Que pode receber todo mundo. E vocês vão nos aguentar aí, e regional também, e eu creio por muito tempo. Pastor André, fique à vontade, Deus te abençoe. Deixa eu dar uma higienizada nesse microfone aqui. Isso, não sou muito bom nisso. Deixa eu fazer isso aqui. Se eu estragar esse microfone, mas dá um jeito de deixar. Eu estou esquecendo da oferta, hein? Depois eu vou tirar a oferta. Aí, pastor André. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor. Muito grato a Deus pela oportunidade de estar com os amados nesta manhã de domingo, nessa retomada de trabalhos e atividades na casa do Senhor. Muito grato mesmo de rever o rosto dos companheiros, pessoas muito queridas que a gente tem um grande apreço, e estamos todos assim emocionados, né? Movidos por esse momento de estarmos voltando às atividades. Temos essa expectativa de que daqui para frente a gente não tenha retrocesso, possamos continuar avançando, e que Deus tenha misericórdia não só do nosso país, mas de todo mundo, e o Senhor possa repreender essa praga, essa peste. É a nossa oração em nome de Jesus, amém? Queridos, quero deixar já o abraço do nosso presidente a todos os amados. Falei com ele quinta-feira, estávamos programados para vir para cá. Mando um abraço para todos os irmãos. E graças a Deus nosso presidente está muito bem de saúde, forte, com uma disposição. Está difícil de acompanhar o homem, irmãos. Tá ligeiro. Deus deu uma unção ali que tá muito rápido, pastor Rubens. E a gente está correndo atrás aí, igual o soldado lá querendo sair da quadra, mas Deus não deixa, né? E o homem está firme lá, graças a Deus. E ele manda um abraço a todos. Quero cumprimentar o pastor Vilela, toda a comissão da superintendência. E fiquei muito feliz quando eu vi aquele vídeo, além de ter rido muito por causa do pastor Vilela, com medo da mulher. Eu fiquei muito grato a Deus. O pastor toca castanhola em casa, né? Dança um flamenco para a espanhola, né? E aquilo foi uma surpresa para nós também, e foi uma inspiração de Deus. E aqui é um setor que o nosso pastor Anísio trabalhou aí 25 anos, lavrando, cuidando. E eu sempre falei isso para ele: essa amizade respeitosa que vocês criaram aqui, pessoas que são diferentes, posturas diferentes, mas que se respeitam, falam o que sente. Isso é muito importante, irmãos. As pessoas falam o que está no coração. E eu tenho visto esses nossos líderes aqui, os nossos pastores, nenhum tem papa na língua, não. Eles falam o que sente mesmo, o que está no coração. Às vezes as coisas não caminham do jeito que a gente quer,
mas a gente não deixa de caminhar junto. E Deus, Ele vai nos conduzindo e nos prosperando. Então eu louvo a Deus por essa regional, pela vida do pastor Anísio, por esses 25 anos. E nós vamos seguir junto, né, pastor? Caminhando, né? Acompanhando o Vilela até o centro e tralalá. Não é isso, pastor Vilela? Que agora você falou, agora você tem que segurar essa. Vai viver mais de 103 anos aí. É o que a gente está esperando. E aí, meu irmão querido, vamos ver o que Deus tem aqui ainda nessa liderança para ti. Amém? Aí você vai relatando o que eles fazem. Vai relatando o que eles vão fazendo aí. Põe eles para trabalhar e conta para nós o que eles estão fazendo. Parabéns à comissão, irmãos. Vocês são homens de Deus. A gente sabe que Deus vai usar vocês maravilhosamente. Queridos, eu vou procurar ser breve mesmo. Vou me ajeitar aqui para entregar no horário certo, para não ser preso. Eu quero sair daqui em liberdade. Então o pastor já me ameaçou até de prisão antes de dar a palavra para mim. Então eu vou ter juízo e não vou extrapolar o horário. Queridos, fiquei feliz com a iniciativa da Umasbrac aqui de estar organizando já esse departamento. Dentro da palavra, eu vou dar uma palavra também para os nossos líderes de departamento. Essa questão que vocês estão identificando, dessa crise de liderança que nós estamos vivendo. Então fiquem atentos ao que nós vamos ministrar aqui no Senhor, e que Deus possa nos dar norte, direção e clareza, e para que todo esforço que a gente faça, ele tenha bom resultado em nome de Jesus. E que Deus renove vocês, todos nós, viu? Cada um no seu trabalho, na frente onde você está trabalhando, que o poder do Espírito Santo, a sua graça, a sua unção, o seu Espírito revelador esteja sobre a vida de cada um. Amém? Capacitando, renovando e dando alegria, viu, irmãos? Uma unção de alegria do céu, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus renove a tua alegria, em nome de Jesus, e nós possamos seguir firmes, servindo a Deus e fazendo a sua obra até que Ele volte. E Ele está voltando, irmãos. Breve o Senhor estará voltando. Dos avisos que já foram dados com bastante propriedade aqui pelos departamentos, a gente está incentivando mesmo que os departamentos estejam retomando também, com pequenas reuniões, como hoje estamos fazendo aqui, mas estejam tentando se aproximar novamente, rearticulando, reorganizando. Que Deus esteja dando inspiração aos irmãos para estarem fazendo isso. Eu tenho um aviso aqui ainda do simpósio de missões. É o 19º simpósio de missões, com o tema Equibalo. O Senhor da vinha procura trabalhadores. Esse é o tema para o simpósio de missões desse ano. Também vai ser online, e ele vai acontecer de 15 a 17 de outubro. Vai ter presencial lá também. Então quem quiser ir lá para o Mandaqui, passar esses dias, ou passar um dia lá, tem que se inscrever logo, porque existe ainda algumas restrições. Acreditamos que pelo andar da carruagem, né, estamos aguardando um pronunciamento do governador agora dia 17, parece. Então há muita probabilidade dele cancelar todas as restrições e nós estarmos voltando a 100%, ainda com uso de máscara e álcool em gel. Então essa probabilidade, pelo que a gente está acompanhando ali na coordenadoria política da obra, é muito grande. Só se tiver uma ascendência muito alta dessa delta, é que vai ter não diria um retrocesso, mas a manutenção dos 80%. Mas 80% já dá para trabalhar bastante, né, irmãos? Graças a Deus. Então, aquilo que a irmã citou aqui, ela que é da área da saúde, também está visualizando isso, né? Graças a Deus deu uma melhorada, né? Então a gente espera que continue assim. Então, de 15 a 17 de outubro, nós temos o simpósio de missões. Se, pastor Vilela, for possível, eu não sei qual, aqui vocês ainda não têm secretaria de missões, certo? Então nós vamos trabalhar para implantar também uma secretaria de missões aqui, e a orientação que a gente dá é que procure a missão, converse, eles vão designar um diretor para estar vindo aqui e estar conversando com os irmãos sobre como montar esse escritório aqui, tá bom? E o que poderia ser feito hoje também, se é que vocês já não fazem, né? Porque às vezes eu vou falar uma coisa que vocês já fazem. Eu recomendaria que a superintendência escolhesse uma pessoa ou duas e enviasse para estar indo lá participar do simpósio, tá certo? Se for possível.
que às vezes não tem condição, porque é caro, né? Mas se for possível, se não, pelo menos participar online para respirar esse ar missionário, que é muito bom, né? Muito bom, para que a gente possa futuramente estar implantando esse escritório de missões aqui, que vai atuar. O escritório de missões, ele atua também na regional. Então existem projetos do escritório de missões que vai abençoar a regional, tá bom? Queridos, dito isso, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, agradecido também pela vida do nosso anfitrião, nosso querido pastor João. Fico muito feliz em revê-lo com saúde, graças a Deus. Passou uns apertos aí, mas está firme e forte. Eu fico feliz por essa obra, esse sonho que nós estamos aqui. Nós estamos dentro de um sonho que se realizou, e nós estamos aqui com muita alegria. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, onde nós vamos refletir por alguns minutos. 1 Coríntios capítulo 15. A partir do verso 1. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler alguma coisinha a mais, mas vamos falar com Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a Tua palavra. Estamos muito gratos, Senhor, por nos reunirmos e temos a alegria de o nosso país estar passando, avançando, transpondo essa terrível pandemia. E hoje a Tua igreja pode abrir as portas, ainda que modestamente, e nós estarmos aqui. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela preservação da vida. Nós não merecemos, nós não somos dignos, Senhor, mas a Tua bondade infinita, a Tua misericórdia nos salvou. Que nós possamos glorificar o Teu nome enquanto tivermos esse fôlego de vida. Nós possamos exaltá-lo e engrandecê-lo nessa terra. Senhor, aqui estão os líderes da Tua obra, homens e mulheres comprometidos, chamados pelo Senhor. E nós temos alguns minutos ainda para sermos edificados. Já estamos nutridos por essa comunhão e pela Tua presença. Pedimos que o Senhor fale ao íntimo da nossa alma, que o Senhor vá até aquele lugar onde somente a Tua palavra é capaz de alcançar a divisão da alma com o Espírito. Que o Senhor trate da nossa alma, das nossas emoções, das nossas convicções, do nosso conhecimento, da nossa razão, da nossa inteligência, mas que o Senhor vá mais fundo do que isso e atinja o nosso espírito, nascido de novo pelo sangue do Cordeiro, crucificado pelos nossos pecados, nascido da água e do Espírito. Esse Espírito que hoje precisa ser fortalecido para sobrepujar a nossa carne, que é inimiga nossa, Senhor, vendida para o pecado, e que nós saímos daqui cheios da unção do Senhor, cheios da Tua graça e renovados, e o nosso espírito fortalecido, e saímos daqui cada vez mais espirituais, tendo vitórias espirituais para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Queridos, apóstolo Paulo, obrigado aos irmãos que ficaram em pé, muito obrigado, viu, queridos? O apóstolo Paulo, ele está
reforçando a doutrina da ressurreição nesse capítulo todo. Vem falando com a igreja de Coríntios sobre a ressurreição. Eu gosto dessa expressão, na minha tradução ela diz no início aqui: venho lembrar-lhes, trazer a lembrança de vocês coisas que vocês já sabem. Esses dias atrás eu estava numa igreja fazendo uma intervenção. Tivemos um caso muito grave naquela igreja, uma igreja de uns 500 membros, uma situação muito difícil. E um dos copastores daquela igreja, ele foi pregar. Ele pegou a palavra e ele falou assim: irmãos, quem vai pregar aqui é o pastor Bira, que vocês conhecem. Vocês sabem quem eu sou, vocês conhecem minhas limitações. E eu não vim trazer para vocês algo que vocês não conhecem. Eu só vim aqui lembrar vocês do que vocês já sabem, lembrar da palavra que vocês já ouviram, do evangelho que vocês ouviram, trazer a memória. Aquela fala dele mexeu no meu coração, porque logo naqueles dias eu estava meditando nesse texto e me chamou muita atenção essa fala, pastor João, dele dizendo assim: venho lembrar-lhes, o apóstolo Paulo. Então, só quero dar um toquezinho aqui, não é um tema do que eu vou pregar hoje. Mas, irmãos, nós temos aí uns caçadores querendo achar o que ninguém nunca achou na Bíblia, inventando coisas e se perdendo nessas coisas. Tem um monte de gente assim, um monte de obreiro com essa ilusão, que quer pregar uma vírgula que ninguém nunca viu, quer pregar uma entrelinha que ninguém nunca viu. Nós sabemos que Deus revela, irmão, que a palavra é revelada, a gente sabe disso, a gente sabe, tem revelação, a gente sabe disso. Mas, irmãos, nós precisamos lembrar o povo do que é que Deus já falou. E esta obra, ela é tão importante que a Bíblia diz que esta é a obra do Espírito Santo. Jesus, quando ele está indo para a cruz, ele para ali com os discípulos para dar as últimas instruções. Ele fala assim: o Consolador vai vir sobre vocês e ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho falado. Olha a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo podia dizer para Jesus assim: poxa, que serviço é esse, né? Eu tenho tanta coisa para revelar, para mostrar, eu só vou vir aqui para refalar o que o Senhor já pregou. Você está entendendo o que o Senhor está falando conosco aqui hoje? Pregue a palavra, irmão. Pregue os fundamentos bíblicos. Pregue o que todo mundo já sabe, mas pregue cheio do Espírito Santo, porque essa é a obra do Espírito Santo. O povo está precisando lembrar do que tem que ser lembrado, e o povo está querendo achar um monte de pelo em ovo e fica se distraindo aí em um monte de situações que tem gasto e consumido a inteligência e o tempo da gente. E o Senhor está dizendo assim: é mais simples do que isso, é só lembrar. Amém, irmãos? Então já pega isso aí já e leva para a tua casa. Lembre. E aqui ele vem falando do fundamento. Ele simplesmente fala assim: entreguei a vocês o que também recebi. Parece o texto da ceia, né? E aí ele fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. E aí ele vai dando ênfase à pregação da ressurreição. Ele vai fundamentando a ressurreição. Versículo 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Paulo identifica na igreja de Coríntios uma falsa doutrina
A doutrina que a gente conhece no contexto de quem estuda a palavra, nós todos aqui somos estudiosos da palavra. De onde vinha essa doutrina? Vinha do judaísmo, vinha daquela facção judaica chamada saduceu. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam em anjos. Os saduceus não acreditavam na manifestação sobrenatural de Deus. Ora, mas as escrituras têm um monte de manifestações. Assim, como é que poderia ter judeu que cria no Deus Jeová, no Deus judaico, e lia as histórias onde tem muita manifestação sobrenatural, muito milagre? Como é que se explica ali as ações sobrenaturais que aconteceram no Êxodo, no Egito, e aí vai sucessivamente, chegando aos profetas? É uma inundação de sobrenatural. Mas havia uma facção judaica poderosa na época de Jesus que não acreditava nesses eventos. E você, estudioso da palavra, vai saber que quem dominava a religião judaica naquele período de Cristo eram os saduceus. Os sumos sacerdotes eram da facção saduceia. Eles eram saduceus. Eles eram os mais ricos, eles eram os mais influentes, os mais respeitados dos religiosos. Os fariseus, eles eram um outro segmento que já era considerado assim: esse pessoal é fanático. Já os saduceus, eles eram assim mais considerados como sábios, inteligentes, nobres, mais diplomatas, mais políticos. Então eles dominavam a política religiosa, vou usar essa expressão, tinham um domínio político. Tanto que eles foram constituídos, esses sumos sacerdotes foram constituídos por Roma. Eles não estavam seguindo a linhagem sacerdotal, mas era já uma manifestação lógica, humana, racional, e eles foram colocados nessa posição. Então eles tinham muita influência. E essa doutrina, embora o texto não vai citar aqui os saduceus, mas é claro de você entender que assim como chegou para a igreja de Coríntio a doutrina da circuncisão que vinha do farisaísmo, chegou também em algum momento a doutrina dos saduceus, que não cria no sobrenatural de Deus. E Paulo está aqui trabalhando a mente desses irmãos, o coração desses irmãos, fala assim: é um absurdo vocês não acreditarem mais que Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque se você tirar a ressurreição de Cristo da história, você não tem cristianismo, você não tem por que seguir a Cristo. Ele estava mostrando, e aqui ele argumenta aquele estilo dele de argumentação, que ele faz retóricas, enfim, ele tem um jeito de falar, o apóstolo Paulo, e ele vai argumentando esse capítulo todo, pensando sobre o absurdo que é tirar a ressurreição de Cristo do Evangelho. E ele fica ali, parece uma coisa que você fala assim, mas isso é absolutamente inútil. Ele não foi lá e não pregou o Evangelho, ele não falou que Jesus ressuscitou, Jesus não salvou um monte de gente, não curou um monte de gente, não transformou, não batizou com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que a igreja de Corinto tinha todos os dons, não faltava dom naquela igreja. E de repente uma igreja que nasceu no sobrenatural, ela tem agora uma vertente se levantando com uma expressão tão forte, dizendo: não existe sobrenatural. Como que isso pode acontecer? E agora a segunda coisa, o que isso tem a ver com a gente aqui? Porque nós cremos na ressurreição, amém, irmãos? Cremos. Nós temos uma doutrina saduceu correndo dentro das nossas igrejas? Não desse jeito. Mas reflita um pouquinho mais, você vai perceber que essa fonte maligna, ela continua jorrando até hoje. O que o saduceu era? Materialista. Materialista. Gostava de grana, gostava de poder, gostava de influência.
O céu é na terra, é agora. Vamos tomar posse e vamos viver bem. Vamos comer o melhor dessa terra. E aí você sabe que linha que eu estou indo. Materialista, aí já bateu perto da gente. Nós estamos vivendo uma sociedade, irmãos, extremamente materialista. E essa sociedade inclui a igreja. É inegável, aqui nós temos várias gerações representadas, mas se você olhar para as gerações mais antigas, todos vão dizer o que eu vou dizer. Não estou dizendo que está fácil viver hoje, mas meu irmão, está muito melhor de viver hoje do que foi há 50 anos atrás. É ou não é? Estou falando em questão de prosperidade mesmo. Mudou. O Brasil melhorou. A gente reclama de tudo, tem um monte de dificuldade, tem, irmãos, mas não está igual era lá atrás, não. Lá atrás era mais difícil. Tanto que hoje a gente está conseguindo viver mais. Por que a gente está vivendo mais? Porque a qualidade de vida melhorou. Porque antes chegava ali 55 anos, já estava indo embora. E hoje não. Hoje entre nós tem pessoas que estão com vigor, com graça, e estão seguindo. Porque melhorou, irmãos, não tem, isso é fato. Não estou inventando, é fato. Então há um acesso a recursos. Eu e você, pastores, líderes, estamos lidando com uma geração que hoje, se ela fala assim, eu vou assar uma carninha, ela vai assar uma carninha. Eu vou fazer um passeio, a gente estava brincando lá em Mirassol, estavam falando de Buritama, é isso? Que tem prainha e tal, eles estavam brincando lá, e dizendo tal. Então se a pessoa ela quer, ela pega ali e vai. E vai uma vez, e vai outra, vai duas, vai três. Coisa que às vezes a gente, lá 50 anos atrás, fazia uma vez no ano e olhe lá. É ou não é, irmão? Estou falando alguma coisa errada? Não é assim que nós estamos vivendo? De um aspecto, irmão, glória a Deus por isso. Graças a Deus, está melhor. Mas nós estamos lidando com uma sociedade cada vez mais apegada ao material. Cada vez mais apegada. E aí essa doutrina dos saduceus, ela está se alastrando dentro da igreja. Essa doutrina dos saduceus é a doutrina da prosperidade. É aquela teologia em que a pessoa ela para de pensar no sobrenatural, no espiritual, e ela quer agora, é isso aqui, essa prosperidade aqui, essa riqueza aqui, e as pessoas focam nisso. E você sabe, a Bíblia é clara. Onde está o coração das pessoas? Onde está o seu tesouro? Se o tesouro está amontoando, os valores estão amontoando nas coisas materiais, onde que essa pessoa vai estar presa, ocupada? No materialismo. Aqui eu falo com os líderes que hoje nós ouvimos aqui, e com o Fernando, né, que é o líder dos jovens, o Fernando, que ele abriu mão da palavra. Queridos, nós estamos numa crise de liderança. Eu falava isso com a Filomena essa semana, irmã Cristina. E não é só de departamento, nós estamos com uma crise enorme. E é interessante, pastor Valdinei, eu acredito que o senhor vai concordar com o que eu vou falar, que a gente hoje está concedendo para os líderes condições. A gente investe, gasta, paga coisas que a gente não teve lá atrás, ninguém fez por nós, não é, pastor? E a gente encarou pelo chamado, e Deus nos honrou e tem honrado. E hoje a gente entrega as coisas, como diz assim, a faca e o queijo, assim que fala ainda, não é? Não é, pastor Valdinei? Põe na mão do obreiro a faca e o queijo, e o sujeito não faz. Aí investe na pessoa, e daqui a pouco a pessoa vai embora. Investe na pessoa, e a pessoa ela sobe um degrau aqui, ó, misericórdia, subiu um degrauzinho aqui, melhorou, ele não ouve mais ninguém, e daqui a pouco ele está indo sozinho. Nós falamos isso ontem lá, pastor, não é? E a gente
dá um nó na cabeça da gente. Fala, gente, o que eu fiz de errado? Esse sentimento de culpa, é Cristina, né? Esse sentimento de culpa, irmã, bate em todo mundo. A gente fica assim, mas meu Deus, onde eu estou errando? E você faz esse autoexame e não acha. Você fala, meu Deus, está faltando alguma coisa em mim. Porque quem é responsável, irmão, quem põe a mão no arado mesmo, irmão, quando você vê que aquilo não está andando, você fica mal, você quer aquilo andando, quer aquilo funcionando. E a gente está lidando com uma sociedade materialista. O sujeito vai lá, você investiu nele, você está torcendo por ele, você está fazendo de tudo, você está empurrando o sujeito, você está carregando ele nas costas. Entendeu, pastor Ivan? Em termos de liderança, você está quase que fazendo por ele. Você pega na mão do sujeito e fala, olha, é assim que você corta o bolo, ó, tá vendo? É assim que você serve. Você está fazendo ali. Aí o sujeito, você solta ele e fala, bom, agora vai. Daqui a pouco ele sobe um degrauzinho e, irmão, ninguém segura mais. Sabe por quê? Lá dentro da alma dele, ele está com esse fermento saduceu, materialista. Aí a hora, irmão, que ele prospera um pouquinho, ele perde a visão espiritual, ele perde o sobrenatural. As pessoas estão dentro da igreja, esse tema que tem na Menibrac aí, da fé, as pessoas estão dentro da igreja, isso é bíblico, irmão, com um esfriamento da fé, a iniquidade multiplicando e a fé diminuindo, o amor diminuindo. As pessoas hoje, irmãos, não estão a fim de atender o chamado, estão distantes do chamado de Deus. E aí o que a gente tem que fazer? Nós temos que voltar ao sobrenatural. Eu tenho certeza, se eu falar aqui com os departamentos, com os pastores, não falta, pastor Rubens, para nós hoje, material de ensino, de treinamento. Não falta. E aí você fala assim, mas eu ensino, mas a pessoa não faz. Não é isso que está acontecendo, irmãos? Você vai falar, aí você fica falando, então eu acho que eu estou falando errado, eu acho que eu preciso melhorar o meu jeito de comunicar. Não tem nenhuma falha no nosso jeito de comunicar, não tem nenhuma falha na estrutura de ensino. Nós temos estrutura, nós temos essa. O que está acontecendo então? Irmão, nós precisamos voltar para o sobrenatural de Deus. Nós precisamos lembrar que essa igreja foi fundada na oração. O missionário Manuel de Melo teve uma vez lá em Ribeirão Preto, quando meu pai era pastor, e ele falou lá na igreja, sabe quantas horas eu passei em oração de joelho? Um dia. Aí os irmãos, 3 horas, 4 horas. Ele falou, não, eu fiquei 11 horas ajoelhado em uma oração. 11 horas com o joelho no chão. Só isso aí já é sobrenatural. A gente não aguenta isso. Se não for o Espírito Santo que dá essa graça, não faz isso. Lembrar que a igreja, ela foi fundada no sobrenatural de Deus. E esse sobrenatural é que está aqui hoje, atuando em nossa vida, em nosso coração. E o princípio bíblico é rogai. Quem fala isso? Jesus. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Olha, a multidão está aí faminta, necessitada. E a gente está vendo isso. O povo está perecendo. Irmã, o que a senhora falou sobre as crianças, da brutalidade do inimigo sobre as crianças, você vai encontrar eco falando com os jovens. Se falar com o Fernando, ele vai falar da brutalidade que o jovem está sofrendo. Vai falar das irmãs, vai falar dos homens. O diabo está feroz, irmãos. O dia dele está contado, e ele está trabalhando a 1000 por hora, e o povo está massacrado. O povo está iludido com o material, porque o material, quando você está bem no material, você tem a falsa sensação, eu estou bem. E as pessoas estão agindo, eu não estou falando
do vício em si, mas do mesmo sentido do vício, pastor Vilela. As pessoas estão viciadas no bem-estar. Então ela está viciada no lazer, ela está viciada no entretenimento. Necessariamente, eu não estou falando daquele vício da droga, da bebida, que também tem, mas eu estou falando de uma camada da sociedade que não está com o pé na jaca. Será que eu estou tentando ser bem breve? Não está com o pé na jaca, não está no mundo da droga, não está assim. Aparentemente está bem, mas estão mortos. E quando falo disso, eu falo de uma camada da sociedade dentro da igreja, que ainda tem sobre eles esse estigma: eu sou evangélico, eu sou cristão. E aí tem o ensino básico dizendo: olha, eu creio na ressurreição de Jesus, mas na prática ele vive materialista. Eu creio no sobrenatural, mas onde está o sobrenatural na tua vida, meu irmão? Onde está? Aí se você cavar, querida, você vai ver que tem um monte de mulher que está fazendo um monte de coisas, hoje empoderadas, e está melhorando isso, melhorando aquilo, mas você olha e são zumbis, estão mortas vivas. E algumas delas estão, e uma grande parte da sociedade brasileira hoje diz: eu sou evangélico, mas aonde está o sobrenatural de Deus? Vivendo no materialismo. O apóstolo Paulo, eu vou citar aqui outro verso, ele fala aqui no verso 19, e ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo está dizendo aqui: olha, se todos os seus projetos, seus pensamentos, seus sonhos, seus focos, que hoje fala muito disso, né? Você tem que focar, você tem que ter propósito e tal, mas aonde estão esses propósitos? Está tudo em materialismo, está tudo em coisa para essa terra. As pessoas não tendo visão do céu, não tendo revelação do céu, não tendo revelação sobre o mundo tenebroso que está nos rodeando. As pessoas estão totalmente anestesiadas e estão pensando: está tudo bem. E Paulo está dizendo: você não tem nem noção, você é um miserável, é um infeliz, porque seu foco está só nessas coisas. Nós estamos lidando com essa sociedade hoje, estamos lidando com essa igreja hoje. E o Senhor, Ele instrui a gente: rogai, pois, ao Senhor da seara. Jesus falando: olha, esse assunto, olha que coisa interessante. Desculpa, eu tenho um jeito de raciocinar a Bíblia bem assim mesmo. Ele fala assim: esse assunto aí, tá vendo? As ovelhas perdidas e tal. Os discípulos não estavam vendo nada, irmão. Você acha que os discípulos estavam entendendo? Eles não tinham a revelação do Espírito. Eles não estavam entendendo nada. O povo está faminto, o povo está sem pastor. Só quem tem visão espiritual que enxerga isso. Os discípulos estavam bravos porque ele estava atendendo a samaritana. O que tem a ver esse samaritano? Daqui a pouco chega um bando de samaritanos lá para ele atender. Ele nem estava comendo. Eu acho que é nesse contexto aí que Jesus fala isso. Se não for nesse contexto, eu estiver enganado, mas tem a ver com esse sentimento. Eles não estavam entendendo nada. O negócio deles era derrubar o poder do Império Romano. A ideia deles era poder econômico, era materialista. Os discípulos estavam atrás de Jesus pensando no material. Eles não tinham noção do que era o mundo espiritual, só quando teve revelação. E olha o que Jesus fala para eles: vocês precisam rogar ao Senhor da seara, ao Pai, porque só o Pai, Ele pode enviar obreiros para a seara dele. Aí os estudiosos dizem, estou encerrando, os estudiosos dizem que esse enviar é lançar, é pegar e lançar com muita força. Mas esse lançar com muita força, às vezes na nossa cabeça pode passar a imagem de jogar fora, né? Não é isso, é acertar o alvo. E como a gente está precisando de obreiro que acerte o alvo, é ou não é, irmãos? Daquela pessoa que ela vai cair como uma luva naquele lugar e vai mudar a história daquele lugar.
Então, queridos, não estou dizendo para vocês não prepararem o estudo, não preparar o seminário, não é isso. Eu estou dizendo, lembrar hoje que tudo parte do sobrenatural. Então a primeira coisa, tira um dia de jejum. Pastor Vilela, marca um dia de jejum, para Deus enviar um obreiro para a seara dele, porque esse é o princípio. Quero lembrar vocês do princípio hoje. Lembrar do princípio, quem envia o obreiro é o Pai, e para ele enviar, tem que ter rogo, súplica, quebrantamento. Então, esse sentimento de culpa, Cristina, na verdade eu chamo ele de peso. É o peso de glória que a Bíblia fala. É uma convicção sobrenatural, um incômodo, que parece que a gente vai morrer. E é isso mesmo. É uma dor de parto. E a gente tem que canalizar essa dor de parto aonde? No jejum e na oração, e falando: Pai, envia. E Deus arranca esse povo desse mundo materialista. Ele tem esse poder. E aí Ele vai pegar e arrancar de lá. Vai arrancar com raiz e tudo de lá. Aquelas pessoas que estão vivendo carnalmente, estão vivendo materialmente, estão com o foco distorcido neste mundo, não tem visão sobrenatural, não se importa com o próximo. Você mostra para ele uma imagem de uma criança que está sofrendo abuso, que está sofrendo, ele vê, ele chora, mas aí amanhã onde ele está? Ele está correndo atrás das crianças no bairro dele? Não, ele está comendo churrasco em Buritama. Esqueceu, aquilo não marca ele, porque ele não está mais crente no sobrenatural de Deus. O espírito saduceu dominou o coração dele. Agora, na fonte, eu e você que somos líderes, vamos na fonte. Pai, por favor, tem misericórdia, envia obreiros para a sua seara, Pai. E Ele vai mover o céu, e Ele vai chamar. É Ele que chama. Você lembra como você foi chamado? É desse lugar que Deus levanta líderes. Não é da minha coxa, não é do meu entendimento, não é do meu conhecimento. Isso tudo soma. A experiência, a estrutura que Deus nos deu para investir, tudo soma, mas não substitui. A origem é sobrenatural. A origem é sobrenatural, é no Espírito. Vamos lembrar disso. Entrar no quarto, jejuar, chorar e falar: Deus, eu estou precisando. Fica lá 11 horas ajoelhado para você ver. Nós somos frutos daquele joelho. Nós somos frutos, irmão, daquele joelho que dobrou 11 horas. É por isso que Deus levantou um aqui, levantou outro lá, e aproximou um e aproximou outro. Gente diferente, gente que a gente até brinca, discute, mas está tudo junto. Por quê? Porque alguém lá atrás sentiu esse peso de glória, entrou na presença de Deus, chorou por uma nação, e Deus deu um brado: o Brasil é para Cristo. E nós estamos aqui. A fonte é essa. Precisamos lembrar, e nós temos essa graça. Quero lembrar aqui que acho que foi a última vez que eu vim, que eu fui para a casa do pastor Valdinei, e nós fomos cultuar juntos. Foi um momento muito gostoso. No final do culto, o pastor Valdinei teve uma revelação forte. Eu não lembro os detalhes, mas eu vou falar assim, se qualquer coisa ele me corrige. Eu lembro que ele falou assim para a igreja: olha, tem uma pessoa aqui que tem uma trama de morte. Era isso, não era? Você lembra? Era uma trama de morte. Eu sei que era um negócio assustador. Trama de morte, Deus revelou. Aí ele: quem é? Tal. Ninguém se manifestou. Depois ele brincou comigo, que ele ficou tão sem graça. Você errou o culto. Nós estávamos fechando a igreja, né, pastor? Já tinha saído todo mundo. Estava só a família dele, mais um obreiro, outro lá. Daqui a pouco volta um casal. Meu irmão, quando aquele casal começou a contar o que estava acontecendo na vida deles, era uma trama de morte, um negócio de garimpo. Lembra, pastor? Era um negócio doido, irmão. Coisa doida. O homem estava tramado, jurado de morte.
Deus tinha revelado para o seu servo. Aí depois, quando a gente saiu, só nós, né? O pastor Valdinei falou assim: ó, você vê, a gente fica passando por mentiroso diante do povo, né? Quase que o representante da convenção estava lá para testemunhar também, né? Se esse casal procura ele no dia seguinte, ele ia falar assim: poxa vida. Pelo menos eu estava lá, fui testemunho. Irmão, sobrenatural. Vamos voltar para essa fonte. Vamos beber dessa fonte, vamos mergulhar. Irmão, essa fonte é inesgotável. Essa fonte está aí para nós, irmão. Mergulha lá, nessa unção. Vamos buscar revelação. Vamos buscar essa inspiração do Espírito Santo na nossa vida. Vamos nos consagrar, vamos jejuar. E irmão, eu tenho certeza, irmão, que tem multidões para a gente cuidar. Eu estava sentado aqui e o Senhor falava: multidões, multidões, multidões. Porque Ele via multidões sem pastor. Santiago, multidões sem pastor. E a gente fala assim: mas meu Deus, eu estou aqui pelejando para ganhar um. Onde estão essas multidões? A gente precisa ir lá rogar para o Senhor da Seara. Voltar a lembrar de onde a gente veio. Amém? Fica com essa palavra, meu querido, minha querida. Antes de eu ser preso, que já passou aqui o horário, pode vir, pastor Vilela. Eu quero convidar também pastor Rui, pastor Santiago, pastor Ivan, vem cá um pouquinho. Nós vamos encerrar, mas eu tenho uma coisa muito singela, mas que a Bíblia nos fala para fazer. É de Deus. Eu quero convidar o nosso pastor Anísio aqui à frente. Por favor, pastor Anísio. Eu sei que vocês já tiveram uma oportunidade com o nosso presidente. Ele esteve aqui com os irmãos. Vocês fizeram a transição. Mas eu pedi ao presidente, e nós vamos entregar o pastor Anísio para ele guardar lá na casa dele essa lembrança, essa placa de honra ao mérito. E eu quero fazer isso em nome do nosso presidente, com toda a comissão aqui. E eu sei que com o coração de todo mundo aqui, que todo mundo tem essa gratidão pela tua vida, pastor. Honra ao mérito. A Convenção das Igrejas Evangélicas Pentecostais do Brasil para Cristo no Estado de São Paulo concede o título de honra ao mérito ao pastor Anísio Ferreira Belmonte, pelos 25 anos como superintendente na região de São José do Rio Preto, onde serviu com excelência o reino de Deus. O bom nome é o maior bem que uma pessoa pode possuir, e seu valor excede a maior riqueza. Provérbios 22:1. Concedido em cerimônia pública na reunião da superintendência em 15 de agosto de 2021. Assina o senhor presidente, pastor Luiz Fernandes Bergamin. Meu querido, nossa gratidão. Passo as suas mãos, em nome de Jesus. Prazer de muita certeza. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor Vilela, pela oportunidade. Passei 5 minutos, mas eu vou explicar esses 5 minutos, porque quando você falou 45 minutos que eu tinha, o senhor usou ainda 5 minutos me enrolando aqui, comendo meu tempo. Então eu comi os outros 5 minutos, tá bom? A minha vingança chega. Esse é dos nossos.